A chuva caía fina sobre os telhados cinzentos de Porto do Luar, uma cidade pequena cercada por montanhas e mistérios. O som dos pingos no parapeito era a trilha sonora que embalava os passos apressados de Helena Vasconcelos, uma mulher de olhar firme e sorriso raro. Aos 34 anos, Helena carregava cicatrizes invisíveis que nem o tempo nem o vento conseguiam apagar. Naquela manhã, algo havia mudado. Ela caminhava até o antigo casarão abandonado no final da Rua das Amendoeiras, um lugar que ninguém se atrevia a visitar há décadas. Nas mãos, carregava um pequeno relicário de prata, com uma pedra azul no centro, o único objeto que herdara da mãe, que ela havia perdido quando ainda era criança, em circunstâncias que a família nunca quis explicar. Enquanto cruzava a rua molhada, as luzes amarelas dos postes refletiam no chão como estrelas partidas. O frio era cortante, mas dentro de Helena, o que gelava não era o clima, e sim as perguntas que sempre ficaram sem resposta. Quem foi sua mãe de verdade? Por que todos pareciam esconder algo sobre o passado dela? E o mais inquietante, por que o relicário, esquecido em uma gaveta por anos, agora brilhava como se estivesse tentando dizer algo? Ao chegar ao portão enferrujado do casarão, Helena hesitou por um instante. O casarão era imenso, coberto por eras e memórias, com janelas quebradas e paredes que pareciam ter ouvido promessas e segredos há muito esquecidos. No fundo da casa, uma única luz fraca parecia acesa. Impossível, já que o local estava vazio, desde que a última moradora, Dona Cecília, desaparecera misteriosamente. Foi então que ouviu passos atrás de si. Virando-se de imediato, encontrou a figura de Davi, um antigo amigo de infância que ela não via há anos. Ele estava encharcado, com um sorriso que misturava alívio e surpresa. "Achei que nunca mais ia te ver por aqui", disse ele, passando a mão nos cabelos molhados. Helena guardou o relicário no bolso do casaco. Havia muito que ela não contava para ninguém, e Davi talvez fosse a única pessoa disposta a ouvir. "Tem coisas que a gente precisa encarar, mesmo que doa", respondeu ela, sem desviar os olhos da luz acesa no casarão. O som distante de um trovão ecoou pelas montanhas. O relicário no bolso de Helena pulsava levemente, como um coração tentando acordar. Davi caminhou ao lado de Helena em silêncio, seus passos sincronizados sobre as pedras irregulares do caminho que levava à entrada lateral do casarão. O cheiro de terra molhada misturava-se ao perfume suave das flores que cresciam sem permissão pelo jardim abandonado. O ar parecia mais pesado ali, como se o próprio tempo se recusasse a passar. "Você sempre foi teimosa", comentou Davi, lançando um olhar rápido para ela. Desde criança, quando dizia que havia algo estranho naquela casa. Helena manteve os olhos fixos na porta enferrujada à frente, sem responder. Ela lembrava bem dos verões da infância, das tardes que passava observando o casarão do alto da colina, sentindo que algo ali chamava por ela. Mas ninguém nunca acreditou em suas intuições, nem sua avó, nem os vizinhos, nem os tios que murmuravam coisas baixas toda vez que o nome de sua mãe era mencionado. Quando pararam diante da porta, Helena tirou o relicário do bolso. O brilho azul estava mais intenso, pulsando como uma pequena chama viva. Por um segundo, ela hesitou. A sensação era de que, ao abrir aquela porta, não seria apenas o passado que seria desenterrado, mas também tudo aquilo que ela havia tentado esquecer. Davi observava em silêncio, respeitando o peso daquele momento. Ele sabia que, mesmo após tantos anos, Helena ainda carregava o vazio de ter perdido a mãe tão cedo, sem explicações, sem despedidas. E sabia também que se ela estava ali, era porque havia decidido que era hora de encarar os fantasmas que todos fingiam não existir. Com um leve empurrão, a porta rangeu, revelando o interior do casarão. O ar estava denso, carregado de poeira e silêncio. Os móveis antigos cobertos por lençóis davam à sala um aspecto fantasmagórico, como se esperassem há décadas pelo retorno de alguém. Helena deu o primeiro passo para dentro, o piso de madeira rangendo sob seus pés. Davi a seguiu, fechando a porta atrás de si. O som do trovão lá fora foi abafado pelas paredes grossas da casa. No centro da sala, um objeto chamava a atenção. Um baú pequeno, de madeira escura, repousando diante da lareira apagada. Sobre ele, uma foto antiga e moldurada. Helena se aproximou e, ao olhar para a imagem, sentiu o coração acelerar. Era uma fotografia da mãe, sorrindo ao lado de Dona Cecília, a mulher que desaparecera anos atrás. Mas o que realmente chamou sua atenção foi o detalhe quase invisível na imagem. O relicário azul pendurado no pescoço de sua mãe, exatamente igual ao que agora brilhava em sua mão.
O silêncio dentro do casarão era quase palpável, como se as paredes estivessem prendendo cada suspiro, cada sussurro do passado. Helena segurava a foto com mãos trêmulas, os olhos fixos no sorriso da mãe ao lado de Dona Cecília. Era impossível que ninguém da família tivesse mencionado essa ligação antes. Era impossível que aquilo fosse apenas coincidência. Davi aproximou-se devagar, olhando por cima do ombro dela. Você sabia que sua mãe conhecia Cecília? Perguntou, a voz baixa como se não quisesse perturbar os fantasmas ao redor. Não, nunca ouvi ninguém falar dela, respondeu Helena, sem tirar os olhos da imagem. Ela sabia que aquele momento não era por acaso, que o relicário não brilhava à toa, nem que aquela fotografia estivesse ali, como se a esperasse. Decidida, ela colocou a foto sobre o baú e, com cuidado, tentou abrir a tampa. Estava trancado, mas ao tocar na fechadura sentiu algo estranho. O relicário em sua mão esquentava levemente. Instintivamente encaixou o relicário na fenda da tranca. Um clique suave ecoou pela sala. O baú estava aberto. Davi olhou para ela, surpreso. Isso não pode ser coincidência. Dentro do baú havia apenas um caderno de capa de couro envelhecido e uma chave antiga, de ferro, envolta em um lenço azul bordado com iniciais que gelaram Helena até os ossos. VV. Ela folheou rapidamente o caderno. As páginas estavam cheias de anotações apressadas, desenhos de símbolos estranhos, mapas feitos à mão e recortes de jornal antigos. Mas foi uma frase, escrita em letras grandes na primeira página, que fez o coração de Helena parar por um instante. A verdade está nas páginas que ninguém ousou ler. Ela sabia naquele momento que tudo o que sempre quis entender, sobre sua mãe, sobre os segredos da família, estava ali, entre aquelas páginas esquecidas. Quando ergueu os olhos, percebeu que Davi observava algo atrás dela. Virando-se, viu que a porta ao fundo da sala, antes entreaberta, agora estava completamente aberta, revelando um corredor escuro que parecia mais longo do que qualquer corredor deveria ser. O som de passos leves ecoou lá de dentro, como se alguém ou algo estivesse à espreita. O corredor diante deles parecia maior do que a estrutura da casa permitiria. As paredes estreitas, cobertas por papel de parede desgastado, pareciam fechar-se sobre si mesmas, e a luz fraca que vinha da sala atrás deles não alcançava mais do que alguns passos à frente. Helena apertava o caderno contra o peito, como se ele fosse um escudo contra tudo o que aquele casarão escondia. Davi caminhava logo atrás, os olhos atentos a cada som, cada sombra que se movia ao redor. Você percebe que isso não faz sentido, né? Murmurou ele, tentando quebrar o silêncio denso. Essa casa não pode ter um corredor assim. Helena não respondeu. Algo dentro dela dizia que estavam caminhando não apenas por um lugar físico, mas por fragmentos esquecidos de memórias, de histórias apagadas intencionalmente. O relicário pendia de seu pescoço, o brilho azul agora mais suave, quase reconfortante. No fim do corredor, uma porta de madeira maciça esperava por eles. Diferente das outras, esta não estava deteriorada. Parecia intacta, como se o tempo não tivesse coragem de tocá-la. Helena passou os dedos pela superfície e sentiu um arrepio percorrer suas costas. A chave antiga que encontraram no baú parecia feita para aquela fechadura. Com um leve giro, a porta se abriu, revelando uma sala pequena, quase um escritório, iluminado por uma única vela tremeluzente sobre uma mesa. Nas paredes, fotos antigas cobriam cada centímetro, conectadas por linhas de barbante vermelho. No centro, como o coração daquela teia, uma imagem destacava-se. A mãe de Helena, com um olhar sério e uma criança nos braços. Uma criança que não era Helena. Davi se aproximou da mesa e encontrou um envelope selado com cera azul. Sem hesitar, estendeu-o para Helena. Ela abriu o envelope com mãos trêmulas. Dentro, uma carta escrita à mão com caligrafia firme. Se você chegou até aqui, é porque está pronta para saber. Tudo o que aconteceu não foi um acidente. Você nunca esteve sozinha, mas precisa decidir se quer continuar. Helena sentiu o peso de cada palavra. A carta terminava com uma frase que ecoou dentro dela como um trovão silencioso. A chave não abre portas. Ela fecha ciclos. Antes que pudesse reagir, um som seco quebrou o silêncio. O relógio antigo na parede começara a bater, embora parado há anos. A vela sobre a mesa tremeluziu violentamente, e por um instante, Helena jurou ver um vulto refletido no vidro da moldura à sua frente. Helena manteve os olhos fixos na fotografia presa ao centro daquela parede de segredos. A criança nos braços de sua mãe tinha um olhar sério demais para alguém tão pequeno.
O detalhe que mais a perturbava, no entanto, era o medalhão azul pendurado no pescoço da criança. O mesmo relicário que agora pulsava contra seu peito. Davi, ao lado dela, observava tudo sem esconder o desconforto. Você já viu essa criança antes? Helena balançou a cabeça lentamente. Não sabia dizer porquê, mas aquela imagem despertava algo nela, como uma memória adormecida tentando emergir à força. No canto da sala, algo chamou sua atenção. Um pequeno cofre embutido na parede, coberto por papéis e fotografias. Aproximando-se, percebeu que sobre ele havia um bilhete, escrito à mão. Nem tudo que foi esquecido está perdido. Use o relicário. Sem pensar duas vezes, ela retirou o relicário do pescoço e pressionou-o contra o pequeno símbolo entalhado no cofre. Um clique suave ecoou pela sala, e a porta se abriu lentamente, revelando algo inesperado. Um diário encadernado em couro azul com as iniciais CV gravadas na capa. Helena reconheceu imediatamente as letras. Cecília Vasconcelos, o sobrenome de sua mãe, e agora compreendia de Dona Cecília também. Ela folheou as primeiras páginas e a cada linha as peças começaram a se encaixar. A história que lia não era apenas de sua mãe ou de Cecília. Era uma narrativa de escolhas feitas às escondidas, de segredos enterrados para proteger alguém muito importante. Ela mesma. Helena descobriu que Cecília não era apenas uma vizinha ou uma figura distante de seu passado. Era, na verdade, sua tia, irmã de sua mãe, que havia renunciado a tudo para protegê-la de pessoas que queriam algo que ela carregava desde bebê, o relicário, que guardava um segredo antigo sobre a família Vasconcelos. No diário, Cecília contava sobre um pacto feito há muitos anos, envolvendo a família e uma sociedade secreta interessada no poder oculto que aquele medalhão representava. Para proteger Helena, sua mãe e Cecília haviam desaparecido da vida pública, apagando rastros, sacrificando tudo. Helena fechou o diário com força, sentindo o peso do passado pulsar em suas veias. Sua vida inteira havia sido construída sobre mentiras para protegê-la de algo que ela sequer sabia que existia. Davi a observava em silêncio. O que isso significa, Helena? Ela respirou fundo antes de responder. Significa que minha história nunca foi só minha, e que ainda não acabou. Os passos se aproximavam, lentos, calculados, reverberando pelo chão de madeira antiga como batidas de um tambor. Helena trocou um olhar rápido com Davi, ambos cientes de que não estavam mais sozinhos naquela casa de memórias quebradas. Ela guardou o diário no casaco, fechando a mão sobre o relicário como se pudesse protegê-los apenas com aquele gesto. Davi caminhou silenciosamente até a porta e espiou pelo vão. Seus olhos se arregalaram ao reconhecer quem vinha. É o Sr. Álvaro, murmurou surpreso. Álvaro era o antigo advogado da família Vasconcelos, um homem reservado, sempre de terno escuro, que desaparecera misteriosamente anos atrás, logo após o sumiço de Cecília. Agora ele estava ali, mais envelhecido, os cabelos grisalhos presos para trás, mas com o mesmo olhar afiado de antes. Helena saiu da sala devagar, sem esconder sua presença. O homem ergueu o olhar ao vê-la e um sorriso triste surgiu em seus lábios. Sabia que mais cedo ou mais tarde você encontraria este lugar, disse ele, a voz rouca, mas firme. Por que não me disseram a verdade? Helena perguntou, sem rodeios. Álvaro suspirou e fez um gesto para que ela o seguisse até o salão principal. Enquanto caminhavam, ele explicou que fazia parte do círculo de confiança de Cecília e sua mãe, encarregado de proteger Helena desde pequena. Quando as duas desapareceram, ele havia sido instruído a desaparecer também, para despistar quem as procurava. Tudo foi feito para manter você longe desse segredo, disse ele, parando diante da lareira apagada. Mas você cresceu, e o relicário nunca pôde ser escondido de você para sempre. Helena tirou o objeto do bolso e encarou o brilho suave que ele emanava. As perguntas fervilhavam dentro dela. O que esse relicário realmente é? Álvaro hesitou por um momento, mas então respondeu. Ele não é apenas uma lembrança. É uma chave para documentos que provam quem tentou destruir sua família e por quê. Antes que pudessem continuar, um estrondo ecoou pela casa. A porta da frente havia sido aberta com força, e vozes apressadas preenchiam o salão. Eles nos acharam, murmurou Álvaro, os olhos escurecendo de preocupação. Davi correu até Helena, segurando seu braço. Precisamos sair daqui agora. Mas Helena não se moveu. Pela primeira vez em anos, ela sentia que estava exatamente onde precisava estar, e que fugir já não era mais uma opção. O som de passos ecoando pela casa soava como um relógio prestes a estourar.
Helena sentia o peso do relicário em sua mão, mas agora não era mais medo que apertava seu peito. Era decisão. Davi puxava seu braço, implorando com o olhar para que fugissem pelos fundos, mas ela balançou a cabeça firme. Pela primeira vez, não correria. As vozes se aproximavam e logo surgiram no salão 3 figuras encapuzadas, os rostos ocultos pela sombra. No centro, uma mulher de olhos duros e frios os encarava. Helena sentiu um calafrio percorrer a espinha. Era a mesma mulher que aparecia em uma das fotos antigas no diário de Cecília. Álvaro deu um passo à frente. Vocês não têm mais poder aqui. A mulher sorriu, como quem sabe que está sempre um passo à frente. O poder nunca esteve em nós, Álvaro. Sempre esteve nela. Os olhos da mulher pousaram em Helena, que apertava o diário e o relicário como se sua vida dependesse disso. Você não entende o que carrega, menina. Esse relicário guarda provas que podem destruir famílias poderosas, revelar pactos antigos, colocar fim a um ciclo de privilégios e mentiras. É por isso que sempre tentamos tirá-lo de você. Helena sentiu o mundo girar ao redor. Ela havia sido perseguida, enganada, protegida, tudo por causa de um segredo maior do que podia imaginar. Mas naquele instante, não importava mais quem tentou escondê-la ou quem tentou destruí-la, importava o que ela faria agora. Com um movimento decidido, Helena abriu o relicário. Dentro havia um pequeno compartimento escondido, onde estavam 3 papéis antigos dobrados com cuidado. Davi e Álvaro se aproximaram para ver, mas ela já sabia o que havia ali. Documentos assinados por nomes importantes, comprovando um acordo feito para encobrir crimes e silenciar verdades. A mulher encapuzada avançou um passo, a voz firme. Você pode acabar com tudo isso agora. Ou pode fechar o relicário, esquecer o passado e continuar vivendo sua vida sem carregar o peso de destruir tudo que essas pessoas construíram. Helena olhou para Davi, para Álvaro, para os rostos que a observavam. Por um segundo, o peso de todas aquelas vidas caiu sobre seus ombros. Mas ela sabia. Era hora de acabar com aquele ciclo. O salão parecia suspenso no tempo, enquanto Helena encarava os papéis nas mãos. Por um instante, tudo à sua volta sumiu. Os encapuzados, o olhar preocupado de Davi, a expressão silenciosa de Álvaro. Só existiam ela e a decisão que precisava tomar. Respirando fundo, passou os olhos pelas assinaturas, pelos selos antigos marcando alianças ocultas, pelas palavras frias que haviam custado vidas e silenciado histórias. Aqueles documentos não eram apenas papéis. Eram as correntes que tinham aprisionado sua família por gerações. Helena levantou o olhar e encarou a mulher encapuzada. Durante toda a minha vida, vocês escolheram por mim. Escolheram o que eu deveria saber, quem eu deveria ser. Chega! Dizendo isso, caminhou até a lareira apagada. O relicário pendia em seu pescoço como um peso e, ao mesmo tempo, uma libertação. Com um gesto firme, atirou os papéis nas chamas que Álvaro rapidamente reacendeu. As chamas dançaram, consumindo os segredos com rapidez. O calor iluminava o rosto de Helena, revelando não medo, mas alívio. Ela havia entendido que aquele ciclo não precisava ser continuado. Carregar aquelas verdades só perpetuaria o que começou há décadas. Medo, controle, dor. A mulher encapuzada observava, imóvel. Quando as chamas consumiram até a última folha, ela deu um passo atrás, os olhos agora sem a dureza inicial. Você escolheu o caminho mais difícil, disse ela, a voz suave pela primeira vez. Escolhi o caminho que me libertaria, respondeu Helena. Os encapuzados saíram em silêncio, como sombras dissolvidas pela luz do novo dia que começava a entrar pelas janelas. Davi aproximou-se, os olhos brilhando. Tem certeza que era isso que precisava fazer? Helena olhou para ele e sorriu pela primeira vez naquela manhã. Algumas verdades não precisam ser contadas ao mundo. Precisam apenas ser aceitas por quem carrega as cicatrizes. Álvaro observava em silêncio, um semblante de respeito e talvez orgulho estampado no rosto. Ele sabia que Helena não destruiu provas para proteger ninguém, mas para se libertar da prisão invisível que carregava desde criança. Ela tirou o relicário do pescoço e o colocou cuidadosamente sobre a lareira, como quem encerra um ritual. Chega de carregar o passado, murmurou. O primeiro raio de sol atravessou as janelas, iluminando seu rosto. Lá fora, a cidade de Porto do Luar despertava lentamente, sem saber que naquela casa antiga, um ciclo havia terminado. A história de Helena nos lembra que nem sempre precisamos carregar o peso do passado para seguir em frente. Às vezes, a verdadeira coragem está em deixar para trás aquilo que nos prende e escolher recomeçar.
Gostou dessa história? Então comenta aqui embaixo o que achou. Não esquece de se inscrever no canal, deixar o like e compartilhar com alguém que também vai adorar essa jornada de superação.